Bem-vindos a mais um Clássicos Nerds, e este que vos fala, como de costume, é Luiz Eduardo. Dessa vez trazendo um quadrinho. Eu já fiz especial Kamen Rider, então aproveitei para fazer falar sobre um quadrinho de origem de personagem. Mas não é de qualquer personagem. A origem de Logan, ou conhecido por nós, o baixinho canadense Wolverine. Primeiro, uma das coisas que vocês têm que ter consciência é que por anos a Marvel sempre quis dar um início, uma origem pro Logan, que na verdade não se chamava Logan, pelo menos na ideia dos quadrinistas. A verdade é que nem eles tinham uma ideia de onde ele tinha surgido. Daí várias teorias começaram a surgir, criadas talvez até pela própria Marvel. Por exemplo, que o Victor Creed, conhecido como o Dente Sabre, seria o pai dele. Essa foi a mais bizarra. E nesse meio tempo você tem que ter consciência de que pelo menos ele é mais velho até que o Professor Xavier e o Magneto. Sendo que quando o Magneto era ainda um garoto nos campos de concentração de Auschwitz, o nosso querido Logan, ele já era um soldado da Segunda Guerra Mundial, assim como da Primeira Guerra Mundial também. Então você fica pensando, como isso? Não tem como. Até aí beleza. Mas aí chegou Paul Jenkins, Andy Kubert e o Izanov se juntaram para tentar contar a história de um jovem rapaz conhecido como James Holland, que mais tarde seria Logan e mais tarde se tornaria Wolverine. Lembrando que Wolverine nós conhecemos graças à famosa HQ do Hulk. Muita gente pensa que ele já entrou nos X-Men direto. Não, ele foi primeiro num HQ que era uma mistura de briga entre o Hulk, o Wolverine e o Wendigo. Tipo, você vê como que a coisa estava bem estruturada na época, né? Coisa linda. Mas a ideia básica é o seguinte. Uma garota conhecida como Rose, no final do século XIX, vai começar a cuidar de uma criança com alguns, ao que parece, problemas mentais, chamado James Holland, que é de um homem, acredito que no Canadá mesmo, se eu me lembro direito. E quando isso ocorre, a mansão onde vive a família Holland é repleta de mistérios e tudo mais. Disso devido talvez a mãe de Holland também ter problemas de algum tipo, sendo que ela não gosta de sair. O Sr. Holland, John Holland, é uma pessoa tremendamente boa e gentil. Mas além disso temos um caseiro conhecido como Logan, olha só. E o seu filho, chamado somente como Cão. Uma das coisas que eu mais odeio na Marvel é que depois eles utilizaram esse personagem Cão para ser um dos vilões do Logan, um dos vilões do Wolverine. Até aí beleza. Mas os anos vão se passando e Holland começa a crescer, só que de uma maneira tosca. Ele continua sendo um bebê jorão e tudo mais, até que se descobre pelo menos parte da trama. Que na verdade Logan era apaixonado por Elizabeth Holland. E além disso, o nosso querido alguma coisa, não sei, fala-se sobre um irmão mais velho de James que morreu ou algo parecido. Talvez tenha sido ele ou o James que marcou o corpo de Elizabeth Holland com marcas estranhas. Cara, o pior de tudo é que quando você vê a história, e eu gostei muito disso, quando você vê, você pensa que é uma história de terror. Sério, cara, eu não me senti como se estivesse numa saga da Marvel. Me senti como se estivesse numa saga de terror, porque assim, esse envolvimento que o cara coloca na história deixa a trama bem legal. Mas aí o que acontece?
Em determinada noite, depois de vários problemas que a família de Logan e o cão começam a ter com os Howlands, o cara chega e entra na casa assim, já querendo levar Elizabeth Howland e tudo mais. A verdade é que Logan e Elizabeth foram amantes e isso causou algum problema. Eis que, do nada, aparece John Holland e atrapalha a tentativa de fuga. Só que Logan dispara na cabeça do cara. E eis que Logan pega e esfaqueia ele. Como é esfaqueado? James brotam garras nas costas da mão de James. Vocês viram como que parece uma coisa mais de terror? Bem, aí você já tem consciência de quem é o futuro Logan, o futuro Wolverine. Tem uma moto passando aqui na porra do... Ai, que maravilha, eu odeio motos por conta disso. Vai ver a moto no cu do cara. E beleza. Aí você chega e você tá lá vendo toda essa treta. A Rose junto com o James, graças à ajuda do avô de James Holland, chega e faz o seguinte: eles vão para algum outro lugar, uma espécie de pedreira, onde James pode viver sem ninguém saber quem ele é, e Rose também. Eles, tanto que James assume o nome de Logan, Rose coloca o nome dele como se fosse Logan. E o legal é que, longe dos problemas da civilização moderna e tudo mais, o Logan começa a ficar meio selvagem, meio estranho, meio diferente. E é isso que torna ele o que seria mais tarde o novo Wolverine. Ou melhor, seria o Wolverine, né? Que não existe novo Wolverine. Nem aquela merda daquele moleque que colocaram pra ser filho dele lá. Então, e nessa hora, você vê que o nosso querido Logan começa a ter motivos amorosos para ficar com Rose. Só que tem um detalhe, aí você me lembrei agora de Rose. O cabelo de Rose é vermelho. Então você fala, que grande merda. Qual outro personagem dos X-Men que tem cabelo vermelho? E aí o que acontece? Quando você vê, você nota que realmente os caras começaram a ter uma certa, digamos assim, delicadeza para fazer a história, mesmo com aqueles âmbitos meio sombrios, como eu falei. Mas o melhor de tudo é o seguinte: quase todo mundo na casa morreu por conta da briga entre Logan e tudo mais. Só sobreviveu uma pessoa, que foi Cão, que ficou com uma marca tremenda no rosto. E ele foi atrás de Rose e Logan. Eu não vou contar o final, porque é bom ler o final. É uma coisa bem bacana. Mas tem todo o trâmite de história em que o Logan perde o amor dele e tudo mais. De diversas maneiras ele perde o amor dela. Por aí vai. Até aí beleza. Aí, vamos só falar uma coisa. Cara, o Cão é a maior merda que existiu depois do Origem. Porque os caras quiseram começar a colocar ele nas histórias. Pô, tudo bem, o Buck Barnes, os caras ressuscitaram? Ok, forçado, mesmo assim ficou legal. Agora, o Cão não precisava, gente, não precisava. Lembrando que eu tenho que falar o trabalho do Andy Kubert, que é primoroso, que ele já fez alguns quadrinhos como A Morte do Batman. Eu acho que foi ele que fez, ou o irmão dele. Mas a família Kubert é foda, cara. Sincero, os dois são fodônicos em quadrinhos. E Origem é um quadrinho que realmente vale a pena ler. De origem de herói, não é que nem aquelas merdas que, por exemplo, fazem a origem do Vera. Putz, o Vera é o personagem mais estúpido que eu já vi na minha vida. Só faz merda, cagada. Tipo, cagada atrás de cagada. Bem, eu vou parando por aqui. Esse foi mais um Clássicos Nerds. Se tiver mais uma moto por aqui, eu juro que eu vou mandar tomar no cu, porque, pelo amor de Deus, estava terminando a gravação e tinha que trabalhar.
Ai, meu Deus. Bem, adeus, até logo e se cuidem.